Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos no nosso 34º episódio hoje para falar sobre gestão financeira. É um tema muito sensível, né? É uma dor que a gente escuta muito tanto nos atendimentos do acelerador quanto nos eventos que a gente participa, nos hacks, nas palestras. E hoje a gente vai falar sobre isso. Você tem clareza sobre o lucro do seu negócio? O arquiteto ele não pode ficar focado só no criativo, na experiência do cliente. É importante fazer a gestão do negócio. A gente fala muito sobre isso aqui na Tria. Especialmente a gestão financeira. Não tem como fazer gestão sem controle de caixa, sem precificação correta, sem indicadores e, sobretudo, sem clareza. A maioria das pessoas foge desse assunto, não gosta, mas o fato é que o financeiro é um ponto crucial e ele precisa ser olhado com atenção, da estratégia à execução. São as rotinas constantes de análise de dados, de estratégia, que fazem com que o financeiro seja um setor que muita gente acha que o financeiro é só o contas a pagar e a receber. E o financeiro ele precisa sair desse lugar para um setor crucial para a lucratividade do negócio. Para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado que é um economista, especialista em gestão empresarial, com 23 anos de experiência em consultorias. Temos uma história antiga, já vou falar já. Wagner Isidoro, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Gente, eu conheço o Wagner há quase 20 anos. O Wagner foi o primeiro consultor que passou pela minha vida. E há pouco tempo eu tô gravando uns episódios de apresentação no meu Instagram pessoal e eu tô contando um pouquinho da minha história. E eu falei sobre isso. No meu desenvolvimento pessoal, o primeiro grande marco foi, né, a falência da minha primeira empresa. E eu conheci o Wagner aí um pouquinho antes, né? Vivenciando esse momento, foi a primeira experiência com consultoria e ali foi um marco de desenvolvimento pessoal, de transformação ali da minha carreira como gestora, né? O Arnaldo também, coincidentemente, depois de alguns anos, também conheceu e teve o apoio do Wagner na Dom Gabriel, uma boutique de revestimentos que o Arnaldo tinha. Então, é sempre com muito critério que a gente escolhe os parceiros da Tria, os convidados do podcast, porque são pessoas que a gente acredita no trabalho e que a gente... sobretudo, tem valores semelhantes com os nossos, né? Legal. Enquanto empresa, a gente fala muito sobre isso. E, Wagner, aqui na Tria, a gente sabe, né, que competência ela é construída a partir de experiência e de empatia de quem vive o empreendedorismo, né? Da prática. Foi isso que uniu a mim, o Arnaldo e a Marcela, para montar a Tria e para escolher esses parceiros, né? Nesses 23 anos de experiência, vivendo e passando por tantos negócios, né? O que é o erro mais comum que você vê nessa área? Olha, o erro mais comum nessa área de gestão empresarial como um todo é achar que a organização da empresa é algo que eu posso descartar ou não me preocupar. Por exemplo, se você é um arquiteto, você estudou aí 4, 5, 6 anos entre todos os cursos que você tem que fazer de aperfeiçoamento e tudo mais, até você executar. Então a pessoa está certa de que tecnicamente ali não tem nenhuma dificuldade. E aí ela tem um insight louco que fala, quer saber, eu vou montar um escritório de arquitetura, uma empresa, e vou ficar rico, né? E esquece que ele passou a assumir uma outra função, agora ele é empresário. E isso precisa também de uma mesma capacitação, talvez não tantos anos, mas que você precisa dar uma importância. É muito comum hoje você ver empresas onde, tecnicamente, o profissional, o empresário, ele é fantástico. Mas a nível de gestão, de entendimento sobre como funciona, todos os fatores, elementos da equação que se chama empresário, isso deixa muito a desejar. Eu acho que isso é o maior erro de todos, é negligenciar esses elementos que compõem uma gestão empresarial. E a questão financeira, ela é a principal delas. Eu vou te dizer que é assim, todo mundo monta alguma coisa querendo ganhar dinheiro. Falei, eu quero montar uma coisa que eu amo o que eu faço e eu quero ser bem remunerado com aquilo. Mas é muito engraçado, Milena, que às vezes você junta 100, 50 empresários e nenhum deles faz a conta do lucro no final do mês. Então eu falei, como é que pode ser uma coisa que levou o propósito dele abrir uma empresa que era ganhar dinheiro, ele não está conseguindo e nem sabe medir isso, porque ele também negligenciou uma coisa que ninguém gosta. Olha, eu faço gestão empresarial há 23 anos e comecei minha carreira como consultor fazendo gestão financeira.
E eu posso te dizer, gestão financeira é um pé no saco. Tá boa. Sabe por quê? Quando eu te conheci era muito gestão financeira. Você fala, como que o cara vai falar uma coisa dessa? Que bom mesmo você fazer um projeto lindo de arquitetura, você ser elogiado por aquele projeto, você desenha, você está construindo um filho ali. É uma coisa incrível. Você não quer perder seu tempo para poder dedicar horas para poder analisar todas as variáveis financeiras. Mas sem isso, o negócio vira um sonho, não vira um negócio. E qualquer negócio, às vezes as pessoas focam só no comercial ou no marketing, né? Ali na gestão das pessoas e as pessoas fogem desse ponto muito sensível. É porque a gente se aproxima daquilo que eu tenho mais intimidade, mais liberdade e mais domínio sobre aquilo. Então, se é para falar sobre criatividade, toda a linha de arquitetura, eu sou o cara melhor do mundo. Mas quando eu entro dentro do ambiente que fala sobre gestão empresarial, cara, tributo, contratar gente, como é que motiva uma equipe, como é que eu faço gestão financeira, como é que eu formo o preço. Né? Então são questões que durante 5 anos de faculdade, ninguém tocou nesse assunto. Só que agora você formou, está pronto e jogam você no mercado e falam, você vai ser empresário. A gente recebeu há alguns podcasts atrás uma planejadora financeira, a Gabriela Vale, e ela falou sobre isso. Financeiro é algo que a gente tem que olhar diariamente. Todo dia. E é aquilo, né? Ela deu até o exemplo de uma balança, quando a gente faz uma dieta para entrar num vestido, a gente não sobe na balança todo dia ou semanalmente, né? Porque a gente precisa medir, controlar. E como a gente pode fugir de um assunto, não ter controle, não saber? Por isso que abrimos, inclusive, esse episódio perguntando, você tem clareza sobre o lucro do seu negócio? Que foi uma excelente pergunta. A grande maioria vai dizer que tem. Tem clareza? Tenho, porque olha o saldo da conta, no final do mês de maio sobrou tanto. Falei, então eu consegui pagar todas as contas, me sobrou um dinheiro, é lucro. Não, não é. Tá certo? Mas é um excelente indicador de você estar pagando tudo e está sobrando o dinheiro. O saldo de caixa no final do mês é excelente indicador. Mas vou pegar um gancho da história da balança. Quando você seguiu a dieta e sabe que emagreceu, você vai pesar. Quando você chutou o balde, você passou um final de semana, churrasco, bebida, farra, na segunda-feira você não tem coragem de encarar a balança. A mesma coisa acontece na gestão financeira. É verdade. Quando você tem um mês que você sabe que foi muito bom, você quer medir. Agora, quando você sabe que teve problema, teve dificuldade para pagar, tem algumas coisas atrasadas, você quer se afastar daquele problema. E esse é um grande erro. É a hora que a gente vai acumulando prejuízos. Então, é como você disse, gestão financeira tem que ser feita todo dia. É uma rotina, é um processo que é mecânico e automático, mas tem que ser feito diariamente. Se fizer isso de forma diária, você vai tomar do seu dia 30 minutos, 40 no máximo. Se você deixar acumular, você leva 2, 3 horas e você não quer perder o tempo. E quando deixa acumular, pior fica. Porque assim, a gente tem uma rotina insana, com a agenda toda ocupada. Eu vou ter que parar 2, 3 horas. Porque como eu não olhei ali diariamente, e aí protelo para outra semana, protelo, daqui a pouco passou o mês, a gente não olhou. Exatamente. Né? E se não olhar todo dia, acontece muito de você fazer um projeto. Imagina que você pegou um projeto, você cobrou da pessoa 89 mil reais naquele projeto. Pronto. A pessoa topou, pagou, bacana. Você desenhou o preço baseado em vários fatores, quantas visitas, horas de trabalho e tudo mais. E esqueceu, ao longo do desenvolvimento desse projeto, de acompanhar se aquilo de fato que você projetou está acontecendo. Então é muito comum a gente ter um mês ótimo de venda, mas quando chega no final do mês e olha na conta, não tem nada lá. Está negativo. Eu tive que entrar no cheque especial para pagar o aluguel. Falei, o que está acontecendo? Eu estou vendendo cada vez mais e não me está sobrando dinheiro nenhum. Por quê? Se você não estiver olhando todo dia e fizer o comparativo entre aquilo que você orçou no preço e o que você executou, é muito comum nos escritórios de arquitetura e engenharia você ver projetos ótimos que antes de iniciar vão dar dinheiro, mas que na execução a gente se perde. Sim. E aí chega no final a gente toma um prejuízo sem saber. E eu acho que isso que a gente falou aqui vem muito ao encontro da próxima pergunta, que é, a gente traz muito, que é a mudança comportamental que traz o resultado, né? Que mudança comportamental você acha que a gente precisa agora trazer como um despertar, né, em quem está nos assistindo,
para que o financeiro saia desse lugar de contas receber e apagar? Eu sempre digo que quem faz aquilo que quer é menino, né? Menino é que faz aquilo que quer, que não tem muito limite, né? A gente faz aquilo que precisa. Então, mesmo que não seja uma coisa que você efetivamente goste de fazer, tem que criar uma rotina. De manhã cedo é dia de olhar no banco, de fazer conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber, executar aquilo no primeiro horário da manhã e olhar para o futuro. Saber, eu vou ter dinheiro no final do mês? Olhando o fluxo de caixa, eu vou ter isso ou não? Isso é uma rotina. Fala, mas eu odeio fazer isso. Nem sempre a gente vai fazer aquilo que gosta, a gente tem que fazer aquilo que precisa. Falei isso hoje para o meu pequeno. Então pronto. Então, menino quer fazer tudo que só que gosta, é óbvio. Mas a gente, como adulto, tem responsabilidade. E não tem um ditado, dinheiro não aceita desaforo? Sim. Vem disso. Porque se você não tem respeito com relação ao dinheiro, o problema está na porta e ele vai acontecer. Então, a primeira mudança de comportamento é entender que gestão financeira é uma coisa que você precisa fazer diariamente. Ponto. Wagner, eu não sei como faz. Aí é uma outra pergunta. Mas você cria um horário. Nas empresas que eu tenho, a pessoa que entra no financeiro, ela entra às 7 horas da manhã. A empresa inteira abre às 8. Mas, Wagner, por quê? Porque de manhã cedo eu consigo fazer com que ela tenha uma produtividade muito maior, não tenha correria de gente, e ela vai embora às 5 horas da tarde, porque de tarde eu não preciso mais dela. Eu já fiz tudo o que precisa. Então ela começa às 7 da manhã e sai às 17 horas. E funciona muito melhor. Então eu preciso criar um hábito disso. Esse é o primeiro comportamento que precisa ser mudado no empresário. Tem que ter o hábito diário de olhar. Se ele não sabe o que faz, tem que procurar a tria, né? Para poder descobrir como fazer. Sim. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que fala um pouco sobre isso. É verdade. E às vezes a gente, até na agenda, a gente pode colocar aí as recompensas, né? Se permitir uma recompensa depois de fazer essa rotina aí, que a princípio, até que se torne um hábito, é uma rotina chata, que a gente vai ali, né? Amarrado, mas é isso. O importante é fazer isso virar um hábito e entrar no automático. Isso não é novidade. Se você perguntar para qualquer empresário, todo mundo vai dizer assim, eu sei que gestão financeira tem que fazer. Eu sei. Mas por que eu não faço? Primeiro, porque não quer fazer. Porque não gosta. Segundo, e a grande maioria, porque não sabe como fazer. E às vezes porque não tem ferramenta. A gente ouviu isso num atendimento. Eu entendo, mas eu não tenho ferramenta. E aí vira uma coisa muito complexa. A gente estava falando sobre isso na precificação. Exato. Vira uma coisa complexa demais, que aí na hora acabo largando de lado e fazendo eu já não quero sentimento. fazer. Você me entrega um negócio que é complexo, difícil, que tem que... Não, aí fica tudo. Agora, se transforma aquilo num hábito e aquilo com as ferramentas certas, você transforma aquilo num esforço mínimo e que te dá uma compreensão financeira excelente, vira um hábito tranquilo de seguir. E existe uma estratégia para potencializar os lucros? E até antes disso, qual que é a margem de lucro ideal? Isso é uma pergunta também muito... recorrente. Todas as vezes que eu faço um trabalho de consultoria em escritório de arquitetura, eu me deparo sempre com o mesmo problema. As empresas, elas fazem o orçamento e não acompanham a execução. Não fazem o comparativo entre aquilo que orçou e aquilo que eu realizei. Por exemplo, eu fiz um orçamento e eu disse que nesse projeto eu vou ter 4 encontros presenciais com aquela pessoa. Só que essa pessoa... ela se transformou numa pessoa completamente diferente do início e eu tive que me reunir com ela 9 vezes. Mas, Wagner, e esses 5? 5 tu perdeu tempo, dinheiro de gasolina, cada coisa dessa. Wagner, mas eu tinha que fazer porque eu não ia perder aquele contrato. Beleza, mas o lucro que você estabeleceu já não é o mesmo. Então, tem que fazer um contrato onde diz assim, eu vou colocar 4 visitas. E as visitas extras têm o custo individual de tanto, ponto. A pessoa vai fazer, mas você não perde o controle. Então, é muito comum a pessoa orçar e não fazer o comparativo entre eles. Dentro desses prestadores de serviço, seja na área de engenharia ou área de arquitetura, isso é muito comum. É uma das coisas que eu mais acompanho acontecer. A outra pergunta é, Wagner, qual é a margem de lucro ideal?
Toda vez que eu faço qualquer palestra sobre precificação, as pessoas me perguntam, Wagner, no meu setor, qual que é a margem de lucro ideal? Na nossa live que nós fizemos sobre preço de venda, eu coloquei isso de uma maneira muito transparente. O preço é formado por 4 pilares. Gastos fixos, gastos variáveis, o custo do produto ou do serviço, que nós que somos prestadores de serviço é tempo-hora, e o lucro. 4 componentes. Qualquer preço. Se você for numa indústria... Não é no 4 nosso pilares. setor, Não, é em qualquer setor. Em qualquer setor, são 4 pilares. Pronto, bacana. Qual que é a margem de lucro ideal? Se eu agrego valor no meu serviço, que eu entendo que meu produto, meu serviço, ele tem um diferencial, eu consigo trabalhar com margens de lucro melhores. Se eu não vendo um diferencial, eu vendo um projeto, eu vou brigar com todo mundo que acabou de se formar por preço. E ponto. Então, o lucro, ele é o máximo que o cliente topa pagar. Ponto. Se é 20%, ótimo. Se é 30%, ótimo. Se é 40% e o cliente percebeu o valor naquilo, melhor ainda. Não há por que a gente imaginar uma situação que eu tenho que reduzir minha margem. Não, eu vou fazer o máximo que eu puder para poder agregar valor no meu serviço para eu cobrar o máximo de lucro. Agora, um atendimento caprichado, um projeto que faça com que eu saia daquele... Você usou até quando vocês arquitetos usam termos muito técnicos, como é que você chama? Arquiteteis, não? Arquiteteis. Quando esses termos são usados que distanciam o cliente da realidade, quando você não dá acompanhamento, quando você não tem um feedback sobre resposta de dúvidas do cliente, cada ponto desse vai tirando o prestígio do seu orçamento. E isso lá na frente ele vai ter a percepção que pagou caro. Mesmo que o projeto seja lindo e maravilhoso. E isso é inconsciente, né? É ao longo do processo e aí ele tem um sentimento, paguei caro por isso. Porque a pessoa que vai atrás de um projeto desse, ela quer realizar um sonho. Sim. Ela não está preocupada, ela não entende nada daquilo que está no papel, gente. Não. O cliente não entende nada. Milhões de cálculos, não entende nada. Ela olha, bate o olho. Hoje você tem a chance de fazer uma apresentação em 3D, fala, é isso que eu quero, ponto. Você conseguiu atender a expectativa dele. Pronto. Ela não está preocupada com o preço. Ela tem um sonho, ela está fazendo uma loja, ela está fazendo uma casa, ela está reformando uma área de lazer. Ela tem um sonho. Não tem a ver com quanto de cimento que vai gastar ali. Sim. Tem a ver com a realização daquilo. Quanto você vai me ajudar a realizar meu sonho. Se você entrega para ela suporte, apresentação de primeira e faz com que ela brilhe o olho, o preço ele deixou de ser lá a coisa mais importante do mundo. Agora, tem que vender e tem que entregar aquilo que tu vendeu. Sim. Se tu vende um acompanhamento e chega lá, a pessoa tenta ligar, mandar uma mensagem, tu leva 2 dias para responder e quando responde fala, desculpa, é que eu estava com um problema pessoal. Meu amigo, não interessa isso para ela. Interessa que se você vendeu para ela um negócio, agora você tem que entregar. Se tu vendeu valor, tem que entregar valor. E até aí a gente nem está falando de diferenciação, não. A gente está falando de entregar o que foi prometido, né? Mas quando você tem esse diferencial, você pode colocar uma margem de lucro melhor, porque o cliente ele vai comparar. Você me deu um orçamento de 90 mil e eu tenho um orçamento de 76 mil. Falei, caramba, isso dá 14 mil de diferença. Mas quer saber? Aquele projeto da Milante eu senti mais confiança, mais segurança. O outro me entregou um negócio, mas esse daqui eu tenho mais confiança. No universo que ela vai gastar 300 mil, 14 mil... Não faz diferença. Não faz diferença, entendeu? Isso tem valor. E tem valor na precificação. Wagner, o que tem isso a ver com gestão financeira? Tudo. Porque eu vou majorar a minha margem, porque agora ela percebeu o valor que eu tenho. E tem que ser alguma coisa que ela perceba valor, não é que você entregue valor. É muito comum o arquiteto querer te vender milhões de coisas, te vender alguma coisa sobre uma tecnologia nova que você vai fazer, sendo que eu não dou valor para isso. E aí eu não percebo o valor, aí o seu projeto vai ficar caro. Eu falo que essa percepção, a partir da escuta, para entender o que é importante para aquela pessoa. Para essa pessoa, tecnologia é um valor, para outra pessoa, história é outro valor. Mas é muito comum que a vaidade, ela cega o empresário
e ele quer entregar alguma coisa linda e maravilhosa para ele ter orgulho daquilo. E o cliente fica distante disso. Sim. Então, a percepção não é sua. Quando eu digo que você precisa agregar valor, mas quem mede esse valor é o cliente. É o cliente que mede. Você não. Você pode ter a vaidade que quiser. Agora, entre os 76 mil e os 90 mil, ele tem que perceber valor. Fala, caramba. E eu acho que essa percepção de valor, ela acontece quando ele escuta aquilo que vai trazendo segurança para que ele entenda, essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa vai me entregar com profissionalismo. O que está na nossa fala, e ele vai percebendo também, muito inconscientemente, muitas vezes, que ele tem essa percepção de valor. E a gente só vai conseguir falar as coisas certas a partir de uma escuta certa e muito afinada. E é muito importante que a gente tenha uma coisa que o marketing ele trabalha muito isso. Porque dentro de uma empresa, Milena, está tudo muito interligado. Quando eu falo de gestão financeira, tem que lembrar que a gestão financeira é a ponta da corda. Lá dentro, eu só sei se o projeto me deu lucro ou deu prejuízo. Dentro de um ambiente financeiro, minha capacidade de gestão é saber se eu pago ou se eu não pago. Tudo que acontece vem antes do departamento financeiro. Se você fez um preço certo, bacana. Se você fez um orçamento e acompanha na parte operacional, vai chegar o lucro na ponta. Se você não faz nada, o financeiro ele só te dá um retrato final da história. Então, você tem uma empresa que tem um posicionamento correto, que entende o que ela tem de propósito sobre aquilo, entende o que ela tem de valor sobre aquilo, porque ser bom, bonito e barato é obrigação de todo mundo. Fazer o arroz com feijão é obrigação. Você dar um bom atendimento, fazer um preço justo, ter condições, isso aí não faz diferencial. Não é diferenciação. Não. Isso é um arroz com feijão. Isso não vai colocar seu projeto de 90 mil na mesa de discussão. Eu falei, não, isso é caro. É uma premissa. Isso já é uma condição básica. Agora, quando você percebe esse posicionamento, se coloca, não, eu vou fazer projetos somente para esse tipo de coisa, que meu público é esse, tem que ter um certo posicionamento para você se destacar dentro daquele ambiente. Falou, Wagner, mas o que tem isso com gestão financeira? Porque é a partir dali que você vai definir um dos 4 pilares do preço, que é a margem de lucro. Sim. Entendeu? E é isso. E muitos escritórios, eles não sabem a quem você está vendendo, né? Quem é essa pessoa a que você está se comunicando. Então, um ajuste no posicionamento, acertar essa comunicação... É fundamental. É fundamental e reflete lá nesses Há 20 dados. anos atrás, isso não era importante. O pessoal que está me ouvindo aí, vendo, tem muita gente que tem 15 anos de experiência e eles sabem que isso no passado não era tão relevante. Só que agora... Imagina, só em Brasília, a quantidade de faculdades e universidades que existem de arquitetura. Quantos profissionais são colocados todo semestre no mercado para atender uma coisa que não cresce na mesma velocidade? Então, a concorrência hoje é extremamente mais agressiva do que era 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, eu fazia determinadas coisas e eu não precisava de nada disso. Só o seu nome ou a experiência que você tinha já era bastante. Só que hoje em dia não é o suficiente. Então a concorrência está te empurrando para tu criar diferenciais, posicionamento, atendimento de excelente qualidade. Não adianta fazer só o básico. Então isso é um diferencial que as empresas precisam entender. Eu estou dentro de um mercado que é feroz na competição. E tem muita gente boa, mas muita gente boa. Às vezes o empresário ele acha que ele é diferenciado porque ele é mais criativo. Tem a molecada que está entrando nova aí, com muita tecnologia, com muita coisa. E a própria IA, né? Que hoje tá o cliente, eu fiz aqui o quarto. Mas a concretização disso, você consegue fazer sozinho? E o próprio cliente entra agora na IA e fala assim, olha, eu vi aqui, eu fiz aqui um projeto, eu quero assim. Quando você olha, fala, caramba, o cara já fez um negócio em 3D, custou quanto? Zero. Exatamente. O cara fez, entendeu? Tira isso aí agora da foto. Faz isso se tornar uma realidade. Então, acho que a gente, na verdade, vende isso. A capacidade de fazer isso virar uma realidade. Exatamente. Né? E com relação a esses controles financeiros, quais são os controles financeiros mínimos, os indicadores essenciais que o escritório deve ter? Contas a pagar e receber, isso é básico. Wagner, mas isso aí eu já faço. Beleza. Só que é o seguinte...
Pagar conta e receber conta, todo mundo faz. Agora, usar a informação que você tem disso para que você possa planejar o seu futuro é que as pessoas não fazem. Controle financeiro não é pagar e receber. Tem muita gente que paga, pega lá aquele bolinho, abre aquela pasta sanfonada, pega o bolinho de coisa para pagar, paga tudo em 10 minutos e fala, fiz o financeiro. Não, mas peraí. Quanto que ali tem de aluguel? Quanto que ali tem de telefone? Quanto que ali tem de insumo da produção? Quanto que ali tem de hora do profissional? Como é que eu vou classificar cada uma dessas despesas? Mas, Wagner, para que serve isso? Porque você vai juntando uma memória financeira de todas as informações. Quando você usa essa memória, no futuro, quando você vai fazer o próximo orçamento, você já tem um negócio muito mais estruturado na mão. Você tem conhecimento de quanto você gasta. Não é mais ou menos, porque centavos é importante numa conta dessa. Porque tudo é controlado. A gasolina custa aí R$7. Então, qualquer desperdício de dinheiro, o lucro vai embora. Sim. Então, não dá para a gente aproximar. Então, o que eu preciso? Contas a pagar, contas a receber. Falar, mas é porque o cliente me pediu um prazo para pagar. Eu falei, vem cá, tu tem capital de giro para financiar isso? Você fez um projeto de 250 mil. Era para o cara te pagar 50% de início. Peraí, você já contratou as pessoas para trabalhar, eles já estão lá. Na semana que vem você tem que pagar o salário e tu não recebeu ainda do cliente? Como é que tu vai pagar isso? Né? Não, mas ele vai pagar. Como? Se você não fez, você não cobrou. Então, essa equação de dinheiro que eu recebo para poder pagar, tem muita gente que quebra porque cresceu. Abre a boca, quer fazer vários projetos e não tem dinheiro para financiar. E o cliente não antecipa. Então, controles a receber, controles a pagar, conciliação bancária, no mínimo, para você ter certeza que todo o dinheiro que entrou ou todo o dinheiro que saiu tem um registro no seu sistema. Um sistema de gerenciamento financeiro, um RP desses, que é muito barato hoje em dia, 200 e poucos reais, você contrata. Nada de usar planilha, pelo amor de Deus. Já foi. Eu casei com a planilha há 20 anos atrás. Mas hoje em dia, eu quase não uso mais. Por quê? Porque existem sistemas hoje que fazem tudo por um preço de 200 reais por mês. Que fazem muito bem, automatizam tudo. Para você ter tempo para se dedicar nas coisas que importam. Então, contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária e uma coisa fundamental, que é a análise do fluxo de caixa futuro. Não é o passado. O que passou, já passou. Se você teve problema, se está atrasado ou não, você vai ter que resolver. O problema é, hoje é dia 8 de junho de 2026. Bacana. Eu vou ter dinheiro quando chegar em agosto, julho. Eu tenho essa visão. Eu consegui fazer a programação de todos os meus custos fixos. Vai sobrar dinheiro lá na frente? Não, eu estou tranquilo. Não, cara, vai abrir um buraco aqui. No final de julho vai abrir um buraco de 20 mil reais. Não abriu, mas vai abrir. Então isso é determinante para que você possa ter a tranquilidade gerencial. Então você tem que correr atrás de receber o que está para trás, de fazer novos negócios, de botar dinheiro dentro de caixa, dentro de casa para isso. E essa clareza, ela influencia na tomada de decisão diária. Todo dia. Na disposição de você sair para fazer um follow-up com o cliente, porque você precisa fechar. Lógico. Você com a cabeça, sabendo que você deixou para trás 40 mil de fornecedor em aberto, que você ainda tem mais 60 mil para pagar e você está com 15 mil na conta, ninguém tem a tranquilidade para poder fazer isso. Você entra e está 24 horas no pânico. Então, 4 coisas. Contas a pagar, receber, conciliação e fluxo de caixa. Isso futuro já é o suficiente para resolver 80% da sua necessidade. Indicador de desempenho e tudo mais só vai funcionar se você tiver essas 4 coisas. Fora isso, não adianta. É como eu querer ir para a universidade sem ter passado pelo ensino fundamental. Não tem jeito. O indicador é um plus. O indicador é um direcionamento, é um acompanhamento. Mas se você não tiver o básico, não vai poder gerar nenhum indicador que vale a pena. Porque você não vai ter confiança no dado. Você não tem dado. E você não tem confiança. Isso foi o Marcela aí, a Marcela que era minha funcionária. Organiza o trabalho dela, ela tem que te entregar. Wagner, eu tenho uma pessoa no administrativo. Mas eu não tenho ninguém no financeiro, mas eu tenho uma pessoa na recepção. Então coloca ela dentro de um horário e ensina para ela a fazer.
É meia hora, Milena. Meia hora, 40 minutos, você faz tudo o que precisa. Sim. Tudo. E é operacional, é braçal. É braçal. A análise do dado é estratégica. Tá certo? É tático. Precisa ser feito por você. Você tem que olhar aquele dado. Agora, você pode ter uma pessoa e merece ter uma pessoa para fazer o operacional, que a gente treina, faz e entrega. Todos os dias ela vai te entregar esse fluxo de caixa futuro. E ela vai te entregar todos os títulos pagos e recebidos. E vai te dar uma informação que é assim, o que está atrasado, o que eu tenho para vencer. Pronto. Isso num recortezinho que ela te manda pelo WhatsApp. Entendeu? Você olha e precisa parar um minuto e entender. Entrar no sistema e falar, caramba, eu tenho que cobrar seu Guilherme aqui. Seu Guilherme, vou ligar para ele. Até o constrangimento de fazer uma cobrança dói menos quando a gente tem clareza do objetivo, do que eu preciso, né? Para bater aquilo ali. Porque senão, se você for procrastinando, vai chegar uma hora que você vai ter que cobrar o seu Manuel, o seu Antônio, o seu José, a dona Marieta, porque está todo mundo atrasado contigo e você focado em entregar. Sim. E cadê a grana? E Wagner, o dinheiro que vai para o ralo, assim, que elementos que costumam reduzir esse faturamento e muitos donos nem percebem? Pedidos que o cliente faz fora do contrato. Eita, esse Olha, é um ponto esse é um ponto de dor, é ou não é? É porque você falou no começo sobre isso, são 4 visitas, vamos colocar no contrato que as visitas extras, a maioria, eu posso te afirmar que tem isso no contrato. Mas não executa. Não executa. Tem medo de perder aquilo que faz. Exato. E aí, outra coisa que eu também acho muito sensível, é um ponto que a gente tenta trabalhar muito nas entregas, é a comunicação. A maioria dos problemas é por falta de clareza na comunicação. E eu vou te dizer uma coisa. Quer ver uma coisa mais absurda? Quando você executa seu trabalho e cumpre seu papel dentro do contrato, você tem uma obrigação. Quando você exige que seu cliente cumpra a parte dele, ele não gosta. Mas ele te respeita quando você faz isso. Quando você abre mão de uma coisa, achando que você está agradando, você perdeu o respeito dele. A partir daí, ele vai te pedir cada vez mais coisas. Então, não tem jeito. Eu tenho uma frase que diz assim, e isso na minha vida faz parte da minha essência do dia a dia. Ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite. Ponto. Se você se permitiu fazer isso com o cliente, cara, ou você fez a conta disso, ou você vai cobrar dele. Ponto. Ah, mas o cliente vai achar ruim. Todos, sem exceção, vão achar ruim quando você cobrar. Cobre e diga para ele. E entenda, faça com que ele entenda que isso é um contrato. Sim. E eu preciso ganhar dinheiro. E não precisa ter medo de fazer isso no alto padrão. Gente, são Sabe quase quem 15 tem medo? anos que eu tô no alto padrão e que a gente consegue falar coisas sérias, firmes e importantes com elegância, com respeito, gente, de forma só dinheiro. polida. Sabe quando é que a gente tem medo de falar? Quando a gente não está entregando aquilo que é a nossa parte. Quando você deixou, quando você está atrasado, quando você está devendo alguma coisa, aí você tem medo de cobrar. Mas se você estiver entregando tudo que você se comprometeu, você tem um respeito do cliente porque você está fazendo aquilo. Tem uma coisa que na consultoria eu faço, que eu acho que é importantíssimo que vocês façam isso. Às vezes vocês pegam um projeto que tem um acompanhamento da obra, ok? E às vezes a obra dura 6 meses, ok? No meio do caminho tem várias entregas. Crie uma coisa que chama marcos de entrega. Esses marcos de entrega são etapas que você documenta, que você entrega tudo aquilo que foi feito até aquele momento e tudo aquilo que vai ser feito no futuro. Wagner, mas isso é a complicação. É, mas o cliente entende que a etapa que você se comprometeu foi entregue. E ele tem previsibilidade do próximo passo. Ele sabe que a coisa está andando. Se você não entrega isso, ele vê a coisa andando, mas ele não entende que tem uma parte. Ele vê a obra, ele vê que não mudou em 2 semanas, mas ele não entende que por trás o piso tem que ter um tempo de cura, que ele não entende isso. Sabe? Ele não é arquiteto nem engenheiro. Mas você precisa fazer isso. Quando eu passei a fazer isso da consultoria, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque muitas vezes o contrato demora 1 ano e a pessoa acaba virando seu amigo nessa história.
E isso não pode acontecer nunca. Quando você acha que a amizade vai sustentar um contrato, você vai perder duas coisas. Vai perder seu contrato e seu amigo. Não é? Então, e na arquitetura isso acontece muito, porque a gente entra no lar, na intimidade das pessoas, né? Exato. Entra ali entre o casal, dentro da família, e aí muitos clientes e profissionais confundem essa relação. Wagner, mas não dá para. O cara me chamou para tomar uma cervejinha. Não vai. Wagner, mas não fica ignorante. Arruma uma desculpa, mas não vai. Se você misturar essas duas. Porque o cliente, ele quer misturar. Ele quer ser seu amigo. Porque ele vai te pedir alguma coisa. Não tem nada a ver, você está sendo muito radical. Não é, porque preserva a relação de trabalho. Terminou o contrato, quer ser seu amigo? Bom, bora para frente. Mas mesmo assim ele vai falar alguma coisa. O social ele tem que acontecer antes de assinar o contrato. Pronto, de tudo. E depois que você entregar o contrato. No meio do caminho, você está executando um trabalho. Ah, vai ter um casamento da minha filha, eu queria que você fosse. Cara, não posso, nesse mesmo dia eu tenho um problema. Mas é muito por aí mesmo. Eu sou radical nessa história e sempre dá certo. A gente fala muito, quando a gente está falando de prospecção e captação, sobre ativar essas redes de relacionamento, né? Mas isso tudo a gente está falando do pré. É até que aquela pessoa, né, deixe de ser um lead e vire um contrato na empresa. Virou um contrato, acabou. É uma relação profissional, infelizmente e felizmente, né? Que tem prazo para começar e para terminar e que depois constroem-se relações. Eu sou a pessoa da amizade, do social, então não nos entendam mal quando a gente fala isso, mas é importante entender que durante esse contrato é isso. Você tem que estar no lugar confortável de cobrar os deveres do cliente. A mesma coisa acontece com o funcionário. Para você, o funcionário quer que você seja padrinho do filho dele, milhões de coisas. É zero. Se você ultrapassar aquela barreira do profissionalismo, você vai perder, seu cliente vai perder e todo mundo fica magoado. Então... E, Wagner, outro problema que os escritórios sofrem muito é a sazonalidade. O fluxo irregular do faturamento, né? O que pode ser feito para mitigar esse efeito e ter um fluxo de caixa mais saudável, construir reserva? Eu acho que toda empresa ela precisa ter diversas portas de prospecção. Quando você efetivamente fica focado só numa única porta, né? Eu faço somente demandas para empresas que fazem lojas em shopping. Mas chutando aqui o número. Bacana. Tu vai ficar sem trabalho no mês de outubro. Não, até outubro você ainda tem. Você não tem nada em novembro, dezembro, janeiro e a liquidação. 4 meses vão se perder. Porque ninguém de loja vai fazer nenhuma obra por conta disso. Vai trabalhar igual um louco julho, agosto e setembro. Né? Outubro, que as pessoas estão abrindo loja para poder fazer o final do ano, Natal e tudo mais. Então, o que a empresa tem que fazer? Eu acho que a empresa tem que ter várias portas de prospecção. Eu, como arquiteto, eu posso trabalhar num projeto de um evento, numa festa, eu posso criar um espaço, eu posso desenhar, não sei, eu posso criar outros, depende muito da habilidade que o arquiteto tem. E eu acho até que o nichar, ele é muito interessante com relação à diferenciação. Mas para aquele cliente ali, eu tenho várias possibilidades de serviços para serem oferecidos. Não necessariamente só o projeto. Porque tem coisas que não vão funcionar. Olha, eu tenho uma empresa que ela trabalha com a área de pavimentação, né? Faz asfalto, essas coisas. Em Brasília, começou a chover, ela não tem trabalho mais. Então isso era um grande problema. Por quê? Porque ela tinha que juntar dinheiro para passar 3 meses sem nada. Ela dava férias coletivas, fazia o caramba. Mas eu tinha que trabalhar 9 meses, todo mês juntar uma parte do dinheiro para eu poder fazer uma reserva. Porque nessa época não tinha nada para fazer. Vamos criar uma outra área? Vamos. Começou a fazer pavimentação, colocar meio-fio, cuidar de condomínios, de outra área. Então ela cria uma outra área de trabalho dentro do mesmo segmento. Então uma das coisas importantes para diminuir essa sazonalidade, não vai evitar tudo, é você criar portas de entrada diferentes. Você ter ramificações dentro do seu trabalho. Ter uma pessoa cuidando de um determinado setor, de outra desse, ou você mesmo se posicionar dessa forma em determinadas épocas. Porque se você tiver uma única porta de entrada,
Você vai ficar dependendo disso. E às vezes nessa porta de entrada cria alguma coisa fiscal. E aí aquele mercado que você trabalhou durante 10 anos morreu. Falei, e agora? Agora eu tenho que começar tudo de novo. Porque aquele segmento acabou, não existe mais. E isso é muito comum. A tecnologia está avançando de tal maneira hoje que se você não tiver outras portas de entrada, acabamos de dar o exemplo do cliente que tem essa possibilidade de fazer um desenho ali, numa inteligência artificial e apresentar para você. Então você fala, caramba, como é que eu faço isso? Isso vai chegar um dia que o cliente vai tirar isso na mão, vai fotografar e a inteligência artificial vai fazer isso. Eu vou ficar dependendo disso? Como eu vou fazer? O que eu vou entregar para o meu cliente? Né? Então eu acho que é isso. E outro ponto também que eu acho que é muito recorrente, a gente precisa falar, é o arquiteto deve ter Prolabore? Isso é uma Pergunta coisa... simples, porém não simplória. É assim, quando você sai da faculdade, você é um arquiteto. Você tem 2 caminhos, se quiser trabalhar, né? O primeiro deles é você arrumar um emprego numa empresa de arquitetura. Então lá você tem um salário, porque você é um profissional. E o outro é você arrumar uma empresa e passar a ser um empreendedor. E dentro dessa empresa, eu falei antes que você tem 2 funções. Você é o arquiteto e é o empresário. Então você acumula uma nova função. Dentro da empresa, ele tem que ter Prolabore. O Prolabore é o salário do dono. A gente dá esse nome, não é por causa dos encargos nem nada não, é porque a gente precisa diferenciar. Então, precisa ter Prolabore? Sempre. Wagner, mas eu tenho um sócio, ele não é arquiteto, ele é administrador da empresa, ele precisa ter Prolabore? Lógico. Só que tem que ser o mesmo que o seu? Não. Mas como é que eu defino esse valor? Eu vou lá no ChatGPT ou vou lá no Google e faço uma pergunta. Qual é o valor do salário médio na Praça de Brasília, Distrito Federal, para um arquiteto que tem 2 anos de formado e assim assado? Bota toda a descrição. E ele vai te dizer o salário médio do mercado hoje que está pagando. A mesma coisa tu vai fazer essa pergunta para o gestor administrador. Então, qual é o valor do Prolabore? É esse. E do outro sócio? É aquele do administrador. Mas eles são diferentes. Ué. Porque o mercado é isso. Eu não estou falando sobre lucro. Os 2 têm 50%. Apurou tudo, divide o lucro em 50%. Agora, o Prolabore é a remuneração do seu trabalho. É o serviço, né? E o lucro é a remuneração do seu investimento. É isso. Então, tem que ter Prolabore? Sempre. Mas, Wagner, se a empresa estiver começando e não tiver... Então, você tem que fazer uma conta de saber quanto de dinheiro que você precisa numa empresa que está iniciando, porque essa despesa do Prolabore é como a despesa do aluguel da loja. É a mesma coisa, não muda nada. Só que a gente sempre tem o hábito de deixar o nosso rendimento como profissional para o final. Aí vira filantropia. Aí vira, não, mas eu estou investindo porque no futuro... Então vai chegar uma hora que você fala, cara, vende a sua empresa ou fecha, porque você vai ganhar mais dinheiro sendo empregado. E é mesmo, tem muitos casos que a pessoa ganha mais dinheiro sendo funcionário do que efetivamente um empresário. Sim. E lá atrás você falou uma coisa que é interessante e eu trago isso para a gente falar um pouquinho, que é muitas empresas elas quebram no momento de crescimento, né? E aumento de faturamento não necessariamente significa crescimento. O crescimento, às vezes, o sonho do crescimento pode se tornar o caos no negócio. Sempre é o caos. Sempre. E aí, especialmente quando essas metas de venda são baseadas em indicadores só financeiros. Né? Eu quero faturar tanto. Eu quero tanto de lucro. E eu não entendo que eu preciso olhar para uma estrutura que precisa entregar o que esse aumento de faturamento tá... A gente só olha o lado bom, que é o lado do faturamento, não entende o lado do custo. Exato. E aí a pergunta é essa, onde a gestão do projeto, ela impacta aí no dinheiro? Então vamos lá. Todo mundo quer crescer, tá certo? Crescer é mais do que uma questão de sobreviver. Se você não crescer, você vai ser engolido pela concorrência. Então, crescer é uma necessidade, não é um luxo.
ok? E acho até que é uma necessidade natural do ser humano. A gente nasce para crescer. Exato. Então, você tem uma meta, quando você consegue trabalhar, você tem uma meta. Tem que ter uma meta financeira? Tem. Só que é extremamente mais fácil, principalmente hoje com os recursos de mídia social e tudo mais, e pelo volume de demanda que eu tenho, porque hoje a arquitetura ela ficou acessível não só aos high tickets, mas as coisas pequenas. Eu quero fazer uma obra na minha casa e eu vou gastar pouco. E tem muito arquiteto que faz projetos disso. Então, a gente como usuário passa a ter acesso a isso. Há 20 anos atrás, quem contratava um arquiteto era gente rica. Antes disso, eu mesmo ia me virar, fazia um desenho lá no papel e fazia. Hoje em dia você fala, pô, eu não tenho tempo, eu trabalho em 3, 4 empregos, então eu preciso de alguém para me ajudar. Então, crescer o faturamento, ele é uma coisa difícil, mas é extremamente mais fácil do que você crescer a área da entrega, a área operacional. Então, você contratar outros arquitetos para desenvolver, gente de obra, milhões de coisas que você tem que fazer, é mais complexo do que crescer o faturamento. Então, você hoje está faturando 80 mil e tudo funciona muito bem. Está entregando, o cliente está satisfeito, só que chega no final do mês, você olha e fala, caramba, eu estou ganhando pouco dinheiro demais. Eu preciso vender mais. E aí faz uma ação, pega um dinheiro emprestado no banco, sei lá, pega o negócio e faz uma ação comercial. E de 80 mil vai para 250 mil reais. E vários projetos, não tem posicionamento, entrega tudo, diversos projetos em linhas diferentes. O dinheiro aconteceu, bacana. Então, o faturamento está aqui e a estrutura administrativa ficou no mesmo lugar. Essa distância entre eles, em economia, a gente chama de síndrome do crescimento. É uma doença, uma patologia empresarial que toda empresa que cresce muito, antes de acompanhar a área meio... Eu quebrei minha primeira empresa por causa disso. Motivo. Então, o que acontece? A gente precisa crescer isso junto, ou então ter estrutura para crescer? Não. Na realidade, a gente precisa realmente fazer com que o faturamento cresça. Porque é muito melhor você resolver um problema com dinheiro no caixa. Mas isso não quer dizer que você está tendo lucro. Porque agora você tem que contratar mais pessoas, agora você vai ter que gastar mais dinheiro de combustível, agora aquele lugar que você tinha de escritório de 22 metros quadrados já não cabe, agora você tem que alugar uma loja maior, tem mais pessoas para trabalhar, você vai ter que fazer investimento, pegar dinheiro emprestado. Então a estrutura de custo mudou. Então é importante que você faça esse planejamento orçamentário. Aí vem um conceito financeiro que é importantíssimo, que é: eu quero crescer, eu vou fazer uma ação e vai dar 250 mil, beleza. E o que vai acontecer com a minha despesa? Para entregar, em vez de 5 projetos por mês, 15, eu preciso ter mais 2 arquitetos. Quanto que custa esse profissional? Vai lá para a minha tabelinha para eu poder fazer dentro do sistema ou no Excel um planejamento. O que eu vou fazer? Quanto que vai ser meu faturamento? Quanto que essas pessoas vão ter que me pagar? Qual é a ordem de recebimento? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou ter que contratar? Quanto que vai custar? Eu estou olhando para o futuro. Para eu chegar no final do mês e olhar uma coisa que chama fluxo de caixa projetado. Esse aumento de 250 vai aumentar meu lucro? Não. Caramba, velho. Eu agora faturo 80 mil e ganho 15. Eu vou faturar 250 mil, vou fazer e meu faturamento vai ficar em R$ 2.500. Não, mas é só o começo, porque eu estou investindo muito dinheiro. Já está errado. Então, a gente precisa fazer essa conta. Wagner, a gente precisa fazer muita conta ainda? Não. A gente faz o básico e chuta a bola para depois a gente correr atrás. Primeiro a gente chuta a bola. Primeiro a gente bota o faturamento para dentro e depois entrega. Vai dar problema? Vai. Mas é um problema fácil de resolver. Mas você precisa entender que se você não resolver esse problema, você quebra. Sim, aí que entram os indicadores, né? Porque como entender o quanto eu vou gastar mais se eu não sei a produtividade da minha equipe? Exatamente. Se eu não sei nesse fluxo de projeto, quanto isso vai me custar a mais? Então, é aí que isso tem que andar junto. Né? Às vezes, quando você quer... Eu falei uma hora de você diversificar, de criar várias portas de entrada. Mas isso não quer dizer que você tem que sair dentro do seu foco. Você vai fazer uma determinada coisa, só que existem outras formas de entrar dinheiro. Mas o ganho de escala ele é muito importante. Quando você desenha, eu sou especialista em fazer
quartos de criança. Sei lá, eu nem sei se existe isso, mas vamos esquecer que existe. Quando você faz uma coisa dessa e o arquiteto entende que isso é uma realidade dele, fazer um projeto para ele fica difícil no início, 3 projetos depois de 6 meses, 4, fica muito mais fácil do que o primeiro. 8 projetos do mesmo segmento vai ficar muito mais fácil que ele fazia 2. Então eu ganho uma coisa que chama escala. Eu trabalho menos e produzo mais. Por quê? Porque é o mesmo mecanismo, eu já entendi como é que funciona o processo. Eu ganho escala de entrega. E isso dentro de uma empresa é determinante. Então não adianta você sair milhões de coisas que você pode fazer. Você dá foco para você. Mas no início, Milena, a gente tem aquela parte inicial da empresa que é a parte de sobrevivência. E você não faz muita questão daquilo que está entrando. Você precisa pagar a conta que você tem. Então, no início, não adianta ficar com aquele romantismo. No início é apagar incêndio todo dia, botar todo mundo. Tem dinheiro para pagar, me dá aqui que eu faço projeto. E bota lá dentro. Vai criando faturamento 30, 40, 50, 70, eu já começo a escolher. Falei, não, isso aí eu não quero pegar que dá trabalho demais, não me dá dinheiro. Eu já vou selecionando. Estou faturando 80, 90, 100 mil, já consigo pagar tudo. Agora eu vou começar a criar critério de entrada de cliente. Existe um tempo, né, para esse ganho de musculatura. Uma coisa é um escritório que está abrindo, que tem, eu digo aí, do primeiro ao terceiro ano. Depois desse escritório que vai caminhando ali para 5 anos, até os 10, ele já está num outro momento, assim, né? E aí, a partir de 10 anos para cima, já tem outra maturidade de negócio. E aí a gente consegue ir eu acho que tendo essa visão de futuro, curto, médio e longo prazo, pra gente entender, até aqui faz sentido fazer tudo. Daqui pra frente... Você seleciona. Não faz mais. Mas quem determina isso é o caixa. Quando você vê o dinheiro lá dentro, todo aquele romantismo seu começa a aflorar. Falei, não, agora eu quero fazer o que eu gosto, que é beleza. Chega no final do mês, você está tirando o dinheiro que você quer, você tem demanda, você já abriu várias portas, então as coisas estão equilibradas. Agora você quer ir para um outro nível. Você já está vendendo 100 mil, 250, agora você quer vender 1 milhão por mês. Aí é uma outra fase. Mas como tu já viveu a primeira, você sabe como se preparar, porque tu já sentiu a dor na primeira, Sim. Naquela desorganização operacional, o cliente acha ruim, briga, mas tu entrega, tu vai fazendo milhões de concessões. É verdade. E essa fase de sobrevivência é importante, porque senão você não vai aprender tudo no YouTube, nos videozinhos, nesse podcast. Muito daquilo tu vai aprender na luta, na lida, quebrando a cara e fazendo. Agora lembra que, de novo, a questão financeira ela está presente. Porque você precisa acompanhar todo dia o seu financeiro. Se você não fizer isso, essa bagunça toda cria uma desordem financeira que você quebra crescendo. Gente, todo dia, tá? Não é todo mês. É todo dia. Já estamos chegando ao fim do podcast. Para não perder o costume, a gente sempre encerra com a pergunta que é assim, uma dica para quem quiser começar amanhã a fazer diferente. O que você deixaria aí para quem está nos assistindo? Olha, eu sou um entusiasta dessa área de empreendedorismo, né? Eu sou fã de estar vivendo os desafios diários. Então, o que eu diria para todo mundo é assim, gestão financeira, ela é parte integrante de uma gestão empresarial, né? Ela tem uma importância, uma relevância muito grande, porque é de onde você tira o resultado. Então, dedique tempo seu para aprender como faz isso. E se você não souber como faz, procura quem te ajuda para fazer. Porque o primeiro passo de sucesso é você ter o domínio sobre a movimentação e as finanças do seu negócio. Tudo que a gente falou de crescimento, desejo, crescimento operacional, tudo pressupõe você ter um controle financeiro. Se você não tiver isso, a bagunça generalizada vai fazer com que aconteçam 4 coisas fundamentais. Primeiro, você vai trabalhar demais fora do propósito. Segundo, você não vai conseguir ganhar o dinheiro que você quer. Terceiro, você vai se endividar. Essa talvez seja a parte mais cruel e dolorosa de todas. Porque não é pegar dinheiro emprestado, é você se endividar quando? Quando você pega dinheiro para tapar buraco. Não é para fazer novo investimento. E o quarto,
quando você perde a sua vida familiar por causa dessa bagunça. 4 coisas que a gestão financeira vai te trazer e vai evitar que você tenha qualquer outro problema. Quer começar a organizar a sua empresa? Começa pela gestão financeira. Quando a gente entra numa empresa para fazer consultoria, eu começo sempre pela gestão financeira. Porque é a partir dali que a gente cria o alicerce do sucesso empresarial. É isso. E por a gente acreditar que isso é tão importante, né? Por isso que você está aqui hoje. A gente entende isso e o Wagner é um parceiro da Tria, do acelerador, então os escritórios que a gente entende que precisa realmente de ajuda para algo mais profundo nesse sentido. O Wagner está com a gente e eu queria agradecer. A gente hoje pra mim tem aí... É uma maravilha estar falando sobre isso. Eu amo falar sobre com isso. carinho enorme, a gente se sentiu muito honrado de ter você hoje aqui. E você tem que me controlar, porque eu falo sem parar. Eu amo fazer isso. Qualquer coisa a gente divide esse episódio em 2 e tá tudo certo. Legal. Mas pra gente realmente foi uma honra receber você, até por essa história, né, que você também participou da nossa carreira e da nossa formação como E eu quero muito participar da carreira de gestores. vocês que estão aí me ouvindo, me vendo, Exato. lembrando sempre desses 4 problemas. Entendeu? E é isso, gente. Vem com a gente. Obrigada, boa noite. Qualquer coisa a mais que vocês quiserem saber sobre a empresa do Wagner, o acelerador, a Tria, manda um direct, faz contato com a gente, que a gente tá ali com todo carinho para ajudar. Foi né? ótimo. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado boa a vocês noite, aí. Beijo, tchau, Tchau, gente. boa noite, gente.